E aí pessoal, bem-vindos ao canal Toda História. Hoje nós vamos falar sobre uma guerra muito famosa na história da humanidade que durou 116 anos, mas tem o nome de Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos dura formalmente de 1337 a 1453, mas na verdade ela começa antes. Em 1328, Carlos IV, rei da França, morre sem deixar herdeiros masculinos. E pela lei sálica, só um homem poderia suceder o rei. O parente mais próximo era um sobrinho dele, Eduardo III da Inglaterra, que na verdade também era neto de Filipe o Belo, que foi rei da França. Então já se tinha uma tensão no ar neste momento. Além de tudo, todos os senhores feudais da região de Flandres eram vassalos do rei francês, mas na verdade eles eram descendentes do rei inglês, né? E a região da Normandia, ou a região da Mancha, era produtora de tecidos, mas dependia também muito da lã inglesa. Então existia uma relação estreita entre França e Inglaterra, ligando a economia e também ligando a sucessão, já que o rei inglês seria o herdeiro legítimo do rei francês neste caso. Pela lei sálica também, deveria ser o sucessor alguém que fosse formalmente nascido na França. Então já se tinha um conflito estabelecido, se tinha um poder consanguíneo através de Eduardo III da Inglaterra, mas se tinha um drama, ele não era nascido na França, né? Essa primeira disputa, lá em 1328, ela parece que vai se resolver diplomaticamente, mas não é o que acontece, né? São 116 anos de batalha. Os primeiros anos da Guerra dos 100 Anos foram vencidos pela Inglaterra. A França teve várias adversidades neste período. A primeira delas foi a chegada da peste, 10 anos depois que tinha começado a guerra. Em 1347 chega a peste negra na França, devastando várias cidades na região da Normandia, inclusive. E, na sequência, também naquela mesma região, onde era o foco maior da Guerra dos 100 Anos, a gente tem as Jacqueries, que são revoltas camponesas. Jacquerie vem da expressão Jacques Bonner, que é como se fosse caipira, né, em francês, que são revoltas camponesas contra a exploração dos senhores feudais. Junto com a Jacqueries e com a peste, a gente tem uma diminuição da produção de alimentos. A gente está tirando o homem do campo dentro da França, além de estar tirando para a Guerra dos 100 Anos, a gente está também tirando o homem do campo porque ele está envolvido em outras questões. Se não tiver morto, né, porque a peste matou 1/3 da população. E então isso é bastante grave. Então a Guerra dos 100 Anos é vencida pelos ingleses, que tinham uma grande infantaria. Até 1429, mais ou menos, era a vitória inglesa direto, assim, não tinha para ninguém. Apesar da Inglaterra vencer esses primeiros anos da Guerra dos 100 Anos, ela também teve um grande problema com camponeses, revoltas camponeses. 60 mil camponeses estavam envolvidos em revoltas contra a exploração dos senhores feudais durante o período de 1340, mais ou menos, até metade do século XV. Então, a gente tem também revoltas camponesas na Inglaterra, porém o exército inglês na época, ele era mais conciso, mais robusto, né? Ele tinha uma grande infantaria. Dentro da própria região da França, nós tínhamos muitos apoiadores da Inglaterra, porque a gente não pode esquecer que toda a região da Mancha, né, e Flandres, eram senhores feudais ingleses ali, produtores de lã. Então muitos deles se colocaram, os borgonheses estavam do lado da Inglaterra, né, porque eram descendentes diretos, né. Guilherme o Conquistador, que fundou a civilização britânica atual, assim, ele é um normando. Ricardo Coração de Leão também, né, são reis ingleses que na verdade são natos na região da França, né, na região da Mancha. Então ali naquela região era extremamente comum ter apoio inglês dentro da própria França. Então os primeiros anos da Guerra dos 100 Anos para a França foram devastadores, assim, foram bem complicados. A partir de 1429 muda a Guerra dos 100 Anos. Surge uma figura lendária dentro da França que vai fazer toda a diferença não só na Guerra dos 100 Anos, como no sentimento de nacionalismo francês. É em 1429 que ouvimos falar pela primeira vez em Joana d'Arc. E é aí que o jogo vira, a França começa a ganhar a Guerra dos 100 Anos. E quem foi Joana d'Arc? Quem foi essa figura lendária, né, que fez o nacionalismo francês aflorar?
até é errado a gente dizer que é uma figura lendária. Joana d'Arc certamente foi uma figura que existiu, né? Lendários são seus feitos. Segundo a pesquisa dos historiadores, ela nasceu em torno de 6 de janeiro de 1412 e no vilarejo de Domremy de La Pucelle. Tem um vídeo aqui no canal em que eu visito a Maison Nathalie, né, a casa onde ela nasceu, em Domremy de La Pucelle, na região do Vosges. Uma coisa interessante, Joana nasce numa região de muita guerra, porque o Vosges ele é fronteira com a Borgonha. Então, a aldeia da Joana foi imensamente atacada muitas e muitas vezes. Muitas pessoas caras a ela, da sua família, amigos, ela viu morrer durante o conflito da Guerra dos 100 Anos. Então, provavelmente ela era uma menina bastante traumatizada com esses desníveis de violência que existiam naquela região. Bom, aos 13 anos, Joana começa a relatar que houve vozes. Ela morava, na verdade, se vocês olharem o vídeo que eu fiz na região de Domremy de La Pucelle, ela morava avizinhada com a igreja de Saint-Rémy, que era a igreja principal do lugar. Todos os dias ela ia à missa, e aos 13 anos a tia e os pais começam a perceber que ela não vai embora da missa, e começam a perguntar por que ela não vai embora, e ela confessa ao padre que ela ouve vozes de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo, e todos eles orientam que ela tem que lutar pela França e garantir que o trono fique com Carlos VII, rei da França na época. Rei da França não, né? Ele era o herdeiro, o Dauphin, como chamam, né? O herdeiro da França, do trono francês. Durante muito tempo, Joana pedia, ela era analfabeta, como todas as camponesas da época, mas ela sempre arrumava um padre ou alguém que escrevesse cartas, né? Que ela tentava mandar ao rei da França. Ele começou a ouvir esse relato e junto a isso existia uma lenda que uma virgem da região da Lorena, onde Joana nasceu, ia salvar a França. Era uma lenda corriqueira. Então, pelos idos de 1429, Carlos VII resolve receber Joana nos seus aposentos reais, né? A gente tem que lembrar que ninguém conhecia o rei na época, que eram poucas as pessoas que já tinham visto a figura do rei, né? Não existia nenhum meio de comunicação que pudesse facilitar isso, e Carlos VII faz um teste, segundo conta a lenda, né, porque daí já é a parte bem lendária, em que ele não se veste de rei, ele se veste com uma roupa plebeia, coloca um plebeu com uma roupa real, e Joana adentra no salão e vai direto para ele, realmente, vai para ele vestido de plebeu, e ignora o plebeu vestido de rei, e ali ele começa a dar mais crédito as coisas que Joana relatava, né? Que ela era enviada por Deus, que ela via Santa Catarina, São Miguel Arcanjo, Santa Margarida, que eles diziam que ela tinha que salvar a França. Então Carlos VII começa a dar mais crédito para Joana d'Arc no momento que ele consegue ser reconhecido por ela, apesar de ter feito aquele truquezinho de tentar enganar a menina, né? Então adolescente de 16, 17 anos. Segundo o relato de Joana d'Arc, que também eu falo mais detalhes sobre Joana d'Arc no segundo vídeo que eu tenho na região de Rouen, né, do julgamento da Joana d'Arc, ela tinha como principal função da vida colocar Carlos VII no poder. E colocar Carlos VII no poder, coroá-lo, né, em Reims, como era a tradição, seria a sua missão principal. Também conquistar Paris, né, reconquistar a cidade de Orleans. Então ela tinha algumas missões que eram dadas a ela pelos santos. O Carlos VII deixa Joana conduzir os seus exércitos. Desde o início, Joana se veste de homem, ela faz uma viagem da Lorena até a região de Sinon, né, onde o rei estava, para falar com o rei vestida de homem, e ela justifica que ela não ia andar pelo meio de uma região de guerra vestida de mulher, que ela poderia ser atacada, né, vestida de soldado. E vestida de soldado com o estandarte na mão, ela conduz a libertação de Orleans. Por isso, Joana é chamada de a Virgem ou a Donzela de Orleans, né? E o povo francês, com a figura de Joana d'Arc, com o fato dela dizer que ouviu a Deus e que Carlos VII era o rei, se toma de um sentimento de nacionalidade que faz toda a diferença na Guerra dos 100 Anos, né? Porque a força da França até então parecia nula, eles estavam desanimados com a quantidade de derrota. Joana traz uma confiança ao soldado francês que realmente leva a uma sequência grande de vitórias. Porém, no final das primeiras conquistas e logo depois de Carlos VII ser coroado rei, há uma percepção do próprio monarca que Joana parecia ser mais famosa do que ele. Ela está decidida logo depois da coroação de Carlos VII em Reims, né, na Catedral de Reims, onde ela é 17 de julho de 1429,
ele é coroado em Reims, ela está decidida a conquistar Paris, ele começa uma discussão com ela que não quer que ela conquiste Paris, eles estão meio incompatíveis, ele começa a demonstrar que se incomoda um pouco o fato de Joana ser tão respeitada e tão adorada mais do que ele, que é o monarca. Ele visivelmente começa a demonstrar incômodo com isso, mas isso não aparece nos documentos claramente, mas veladamente aparece. E Joana se envolve logo depois da coroação do rei em campanhas militares. Ela acaba sendo ferida na região de Copenhague, capturada pelos ingleses e vendida aos borgonhões, que eram aliados dos ingleses. Joana é levada para a cidade de Rouen, e em Rouen ela vai ser julgada, não por bruxaria. A maioria das pessoas diz que Joana foi julgada por bruxaria. Bruxaria era um detalhe ao que falavam segundo o julgamento, mas a principal acusação de Joana era ela estar vestida de homem. Era estar vestida de homem, que era uma coisa ilegal na época. Então, essa era a principal acusação de Joana. Joana ficou na cidade de Rouen durante 5 meses, presa numa das torres do castelo de Filipe Augusto. Tem um vídeo muito completo sobre a prisão de Joana d'Arc e sobre o seu julgamento, né? A Joana morre em 31 de maio de 1431, em 30 de maio de 1431, queimada na fogueira. Ela chega a dizer que se arrependia, que não estava vestida de homem. Ela era uma menina de 18, 19 anos, ela não queria morrer, né? Ela tenta reverter a situação, mas diz que ela teve uma febre e acordou novamente vestida de homem, que então ela acabou sendo considerada herege, mandada pelo demônio e acabou sendo queimada viva num tribunal inquisitório na cidade de Rouen. O fato é que Joana traz o sentimento de nacionalidade e mais o sentimento da fundamentação do direito divino do rei, né? O rei era rei pelas mãos de Deus, né? Pelas mãos da vontade de Deus. Isso é muito interessante porque, na minha visão, Joana planta o divino dos reis no povo francês. Então, quando Jacques Bossuet coloca esse sentimento de direito divino dos reis para fora, ele já está muito enraizado pela existência e pela figura da formação da monarquia francesa através da Joana d'Arc. Após a morte de Joana d'Arc, a gente tem um período em que a Inglaterra retoma o poder dentro da França, né? Chega a coroar Henrique VI, rei da França, que era ainda uma criança, mas logo depois os franceses conseguem retomar e a vitória da França acaba sendo definitiva. Então, muita da justificativa é esse sentimento de nacionalidade que acabou surgindo com Joana d'Arc. Mesmo assim, Joana d'Arc estava excomungada da igreja, ela vai ser recolocada como... a igreja mais ou menos pede perdão, né, ou melhor, perdoa Joana d'Arc no ano de 1456, e em 1922 ela é considerada santa e padroeira da França. É fundamental a gente entender que a Guerra dos 100 Anos tem um papel muito grande no nacionalismo francês. Ela é a fundamentação da monarquia nacional francesa e a figura de Joana d'Arc é muito, muito importante dentro deste processo. Vencedora da Guerra dos 100 Anos foi a França, muito por um sentimento de nacionalismo, então, gerado pela santa da França, a donzela de Lorraine, Joana d'Arc. E tem 2 vídeos aqui no canal para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre Guerra dos 100 Anos, que ela tenha sido esclarecedora e que ela te ajude nos teus futuros estudos. Bons estudos e até a próxima aula.